Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das maiores tensões da nossa república. A ideia de que todos são iguais perante a lei versus a necessidade de dar a certas funções uma armadura jurídica especial. A regra geral é bem clara, né? Cometeu um crime, a lei se aplica. Mas e quando a pessoa em questão é um diplomata? Um deputado? Um senador? Aí a gente entra num território das imunidades. E olha, é um campo minado, porque mexe com dois nervos expostos da sociedade: o medo do abuso de poder e a necessidade de ter instituições fortes e independentes. A questão central é sempre essa. Essa armadura é uma proteção para a função ou é um privilégio para a pessoa? Exato. E para a gente desvendar essa questão, vamos analisar a fundo um material de estudo de direito penal do professor Rafael Cenoura. A missão aqui é entender as regras do jogo. O que é imunidade diplomática, que funciona mais, assim, nos bastidores das relações internacionais, e principalmente o que é imunidade parlamentar, que está sempre no centro dos debates políticos. Quem tem direito, por quê e, o mais importante, onde é que estão os limites? Essa é a forma perfeita de colocar, porque os limites são tudo. Sem eles, a prerrogativa vira de fato um privilégio. Vamos ver como a lei e principalmente os tribunais tentam traçar essa linha. Ok, vamos começar pelo começo então. O material aponta que a primeira grande exceção à aplicação da lei penal brasileira dentro do Brasil é a imunidade diplomática. Não é algo que a gente vê no jornal todo dia, mas é a base de como os países conversam entre si. O ponto fundamental aqui e que define tudo é que essa imunidade não é um benefício para o diplomata. Não é um presente, sabe? É uma ferramenta de trabalho. A imunidade não pertence à pessoa, pertence ao Estado que ela representa. O objetivo é garantir que um diplomata possa exercer sua função sem medo de ser pressionado ou, sei lá, perseguido pelo país onde está. E a base para isso é a reciprocidade, certo? Nós protegemos os diplomatas deles aqui para que eles protejam os nossos lá fora. Exatamente. É um acordo de cavalheiros em escala global que foi formalizado na Convenção de Viena. E justamente por a imunidade ser do Estado, o diplomata não pode simplesmente chegar e dizer eu abro mão dela. A renúncia tem que vir do país de origem. E essa proteção ela se estende para além do embaixador. Vale para chefes de Estado em visita, ministros das relações exteriores, a família direta do diplomata e até alguns funcionários de organizações internacionais em serviço. Mas espera aí, isso vale para qualquer tipo de processo? Se um diplomata, por exemplo, bate o carro, ele não pode ser processado civilmente para pagar o conserto? Boa pergunta. A imunidade mais forte, quase absoluta, é na esfera penal. Para crimes, a jurisdição brasileira simplesmente não se aplica. Nas esferas civil e administrativa, a regra é mais flexível, existem várias exceções. A proteção principal é contra a persecução criminal. E aqui o material que temos em mãos quebra um mito que eu acho que todo mundo acredita, muito por causa dos filmes. A ideia de que uma embaixada é um pedaço de solo estrangeiro. É uma das ficções jurídicas mais famosas e mais mal compreendidas. O terreno de uma embaixada em Brasília é e sempre será território soberano brasileiro. Não é um pedacinho da Alemanha ou dos Estados Unidos na nossa capital. Peraí, então toda aquela cena de filme em que o herói corre para dentro da embaixada para escapar da polícia local é pura ficção. Ele ainda estaria tecnicamente em solo brasileiro. Tecnicamente, sim. A diferença é que, por causa da imunidade, a polícia brasileira não pode entrar ali sem autorização para prendê-lo. O local é considerado inviolável. A lei brasileira, para de valer na porta da embaixada, mas não porque o solo mudou de dono. É uma concessão para que a diplomacia funcione, e não uma cessão de território. Isso muda tudo, não é? Muda completamente a percepção. Entendido. Agora, vamos sair dos bastidores da diplomacia e ir para o palco principal do debate público. A imunidade de deputados federais e senadores. O material do professor Cenoura já começa com uma distinção que parece ser a chave de tudo. Isso é uma prerrogativa de função e não um privilégio pessoal. Essa distinção é o campo de batalha de todo o debate.
Um privilégio é algo odioso, é uma vantagem pessoal que fere o princípio da igualdade. A nossa Constituição proíbe privilégios. Uma prerrogativa, por outro lado, é uma ferramenta ligada ao cargo. A ideia teórica, o propósito, não é proteger a pessoa, mas sim proteger a instituição. É garantir que um parlamentar possa votar e se expressar livremente, sem medo de que um governo autoritário, por exemplo, use o sistema de justiça para calá-lo. Ok, a justificativa teórica é proteger o mandato de perseguições políticas. Mas, na prática, como é que se diferencia uma perseguição de uma investigação legítima? Essa linha não parece muito tênue e perigosa. Extremamente tênue. E é exatamente por isso que a Constituição e o Supremo Tribunal Federal, o STF, criaram um sistema com 2 tipos de imunidade, cada uma com suas regras e limites. A primeira é a imunidade absoluta, que também chamam de material. A segunda é a relativa ou formal. Vamos pela absoluta primeiro. Pelo que entendi, ela se refere ao que um parlamentar pode dizer. Exatamente. É a chamada inviolabilidade. A Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A grande discussão jurídica aqui é sobre o efeito prático disso. A visão que prevalece hoje no STF é que essa imunidade torna o fato atípico. Fato atípico. Isso soa bem técnico. O que significa na prática? Significa que, para a lei penal, o crime nem sequer aconteceu. Não é que o parlamentar cometeu um crime de calúnia ou difamação e ficou impune. É que, naquela situação específica, a fala dele não é considerada crime. A conduta não se encaixa na definição de crime. E como a atipicidade se refere ao fato e não à pessoa, o efeito se estende para qualquer um que tenha participado do ato, como um coautor não parlamentar. Isso parece perigoso. Quer dizer que se um deputado usar o microfone da Câmara para caluniar um cidadão comum, ele não pode ser processado? Onde fica o direito da outra pessoa? Essa é a pergunta de $1 milhão e aonde o STF entrou para colocar os limites. A resposta é: não, ele não tem um salvo-conduto para dizer o que quiser, onde quiser. O Supremo criou a exigência do nexo funcional. Ou seja, tem que haver uma conexão clara entre o que foi dito e o exercício do mandato. E como se mede esse nexo? Parece subjetivo. É e não é. O STF estabeleceu alguns critérios. Dentro do plenário do Congresso ou em comissões, o nexo funcional é presumido. Afinal, aquele é o lugar do debate por excelência. Mesmo assim, o tribunal já sinalizou que essa presunção pode ser derrubada em casos de abuso flagrante, que não tenham nenhuma relação com o debate público. E fora do Congresso? Numa entrevista ou no Twitter, que é onde a maioria das polêmicas acontece hoje em dia. Aí, a regra se inverte. O parlamentar é que tem que provar que a sua manifestação, mesmo fora do Congresso, tinha relação com sua função. Se ele ofende um vizinho numa briga de condomínio, não há imunidade. Se ele vai a um podcast e faz acusações sem relação com seu trabalho legislativo, provavelmente não haverá imunidade. O STF tem sido cada vez mais rígido em dizer que a imunidade protege o mandato, não o CPF do político. Certo. Então a proteção sobre o que eles dizem é forte, mas limitada. Isso naturalmente levanta outra questão. E se o problema não for o que eles dizem, mas o que eles fazem? Como o sistema lida com um crime comum cometido por um parlamentar? Perfeita transição. Aí saímos da imunidade absoluta e entramos na relativa ou formal. Ela não tem a ver com o conteúdo do ato, mas com as regras do processo. É uma série de proteções processuais. Podemos dividir em 4 grandes áreas: quem julga, se pode ser preso, como o processo anda e se ele precisa ser testemunha. Vamos começar por quem julga. O famoso foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, como é popularmente conhecido. Isso. Desde a diplomação, deputados e senadores em matéria criminal são julgados apenas pelo STF, mas, de novo, com limites. O crime precisa ter sido cometido durante o mandato e, mais importante, precisa ter relação com a função. Um crime cometido antes do mandato, por exemplo, vai para a justiça comum. E aqui o material destaca uma mudança de jurisprudência do STF muito recente, de 2025,
que parecia enorme. O que mudou? É uma mudança radical. Antes, se um deputado cometesse um crime funcional e depois o mandato dele acabasse, o processo descia para a primeira instância. Isso gerava uma instabilidade enorme e, segundo os críticos, permitia manobras para escolher onde ser julgado. A nova regra do STF diz o seguinte: se o crime foi cometido durante o mandato e em razão dele, a competência para julgar é do STF e ela se mantém mesmo depois que o político perde o mandato. A ideia é fixar o juiz do caso de uma vez por todas, evitando o que se chamava de elevador processual. Isso faz sentido. Agora o ponto mais explosivo: a imunidade à prisão. A regra geral é que eles não podem ser presos. A regra constitucional é essa. Desde a expedição do diploma, eles não podem ser presos. Só existe uma única e extraordinária exceção: flagrante de crime inafiançável. E mesmo aí, a história não acaba. Pera, volta um pouco. Mesmo pego em flagrante cometendo um crime grave que não permite fiança, a prisão não é definitiva. Não. O procedimento é surreal se a gente pensar num cidadão comum. O parlamentar é preso e os autos do flagrante são enviados em 24 horas para a casa legislativa dele, a Câmara ou o Senado. E aí, a casa, por voto da maioria dos seus membros, decide se mantém a prisão ou se solta o colega. Quer dizer que o judiciário prende e o legislativo pode simplesmente soltar por uma decisão puramente política. Isso não é uma quebra na separação de poderes? É exatamente o centro da polêmica. É uma decisão política que não precisa de fundamentação jurídica e não pode ser revisada pelo judiciário. A Constituição deu essa palavra final ao legislativo. O STF já bateu o martelo em alguns pontos, essa regra vale, mas o parlamentar tem direito à audiência de custódia, como todo mundo. E o que o tribunal permite é a prisão em flagrante, a conversão desse flagrante em prisão preventiva para garantir a ordem e a prisão para cumprir pena depois de condenado. O que não pode é um juiz decretar do nada uma prisão preventiva ou temporária contra um parlamentar em exercício. É um campo minado de interpretações. O material até menciona que nem os juristas concordam se essa imunidade vale, por exemplo, para dívida de pensão alimentícia. Exato. É um ponto que mostra como a regra é levada a extremos. Há um debate enorme sobre isso, o que só prova como até os especialistas batem cabeça para encontrar os limites dessa proteção em situações do dia a dia. Nesse contexto todo, o material fala de um conceito que parece ser a chave que o STF usa para resolver esses casos extremos: a teoria da derrotabilidade da norma. O que é isso? É uma ferramenta filosófica que o judiciário importou, é uma ideia poderosa e também perigosa. Imagine uma placa num parque que diz: é proibido pisar na grama. O propósito dessa regra é, claro, proteger o jardim. Ok, faz sentido. Agora, imagine que uma criança tropeça e cai dentro de um lago que fica do outro lado do gramado e está se afogando. Para salvá-la, você precisa cruzar o gramado. Você vai pisar na grama? Claro, sem pensar duas vezes, exato. Nesse momento, você derrotou a regra. Não porque a regra é ruim, mas porque aplicá-la literalmente naquela situação excepcional iria contra um propósito muito maior, que é salvar uma vida. Algo que o criador da regra certamente não queria impedir. O STF usa uma lógica parecida. Em situações extremas, onde a aplicação literal da imunidade serviria para proteger crimes contínuos ou atos que chocam a sociedade sem nenhuma relação com o mandato, o tribunal tem afastado a regra, dizendo que aplicá-la ali seria ir contra o próprio propósito para o qual a imunidade foi criada. É uma válvula de escape, para o bom senso, então. Para fechar esse bloco da imunidade relativa, faltam 2 pontos rápidos: o andamento do processo e a obrigação de ser testemunha. São mais 2 camadas de proteção. Sobre o processo. Mesmo depois que o STF aceita uma denúncia, a Câmara ou o Senado pode, por iniciativa de um partido e voto da maioria, simplesmente suspender o andamento da ação penal. O processo fica congelado até o fim do mandato, e o prazo de prescrição também para de correr. Sobre ser testemunha. Eles não são obrigados a depor sobre informações que receberam ou sobre suas fontes em razão do mandato. É uma proteção parecida com a de jornalistas, para garantir o sigilo. Entendi. O quadro para deputados e senadores é de uma proteção bem robusta.
Mas e quando a gente desce para a esfera municipal? Toda essa armadura se aplica aos vereadores? A resposta é um sonoro não. E a comparação ajuda a entender o tamanho da prerrogativa federal. Os vereadores têm apenas uma das imunidades, a absoluta, ou material. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Mas com uma diferença crucial. Certo. Exatamente. Essa proteção para os vereadores tem uma limitação geográfica. Só vale dentro do território do município. Se um vereador de uma cidade vai à cidade vizinha e comete um crime de opinião, ele pode ser processado normalmente. E eles não têm nenhuma das imunidades relativas. Nenhuma. Zero. Zero. O vereador não tem foro especial, pode ser preso preventivamente como qualquer cidadão. Não há possibilidade de a Câmara Municipal suspender um processo contra ele. A proteção é estritamente para garantir a liberdade de expressão dele na tribuna, dentro dos limites do seu município. Fora isso, ele é um cidadão comum perante a lei processual. Uau! A diferença é gritante. Então, resumindo o que a gente desvendou hoje, as imunidades não são um conceito único. Elas vão desde regras essenciais para a diplomacia global até um complexo sistema de proteções para o legislativo, desenhado para garantir a independência do poder, mas que vive sob tensão constante com o princípio da igualdade. E o que as fontes do professor Cenoura nos mostram é que o STF se tornou o grande árbitro dessa tensão. É o tribunal que, caso a caso, tenta impedir que a prerrogativa, que é uma ferramenta da República, seja percebida pela sociedade como um privilégio antirrepublicano. É um equilíbrio muito delicado. E que parece estar sempre em construção, com novas decisões mudando as regras do jogo a todo momento. Sempre. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação que todo esse material inspira. Se uma prerrogativa existe para proteger uma função que é essencial para a democracia, como o trabalho de um parlamentar, em que ponto a aplicação dessa prerrogativa, ou talvez mais importante, a percepção pública dessa aplicação, começa a corroer a confiança nessa mesma democracia que se pretendia proteger? É uma pergunta sem resposta fácil.